Bom, eu tô aqui com vergonha de ter que falar sobre isso, que o tal do Alan Chaves, com o inglês macarrônico, tentou impor a sua religião onde? Israel. Foi lá na beira do Muro das Lamentações, para, segundo ele, pregar o evangelho. Gente, olha só, o judeu israelita, o que vive em Israel, israelense ali, aquela parte ali do planeta, eles não reconhecem Jesus Cristo como sendo Messias, Filho de Deus, profeta. Vamos lá, do começo, lá do começo. Se os que se chamam evangélicos e crente e cristão no Brasil se desse ao trabalho de ler o Antigo Testamento, não aquele que foi todo modificado, se desse ao trabalho de ler, ia ver que Israel foi dividido ali, 12 tribos, foram dadas a essas tribos porções de terra e foi feita ali algumas divisões. Obviamente, por questões ideológicas talvez, ou filosófica, religiosa, whatever, algumas destoaram ou discordaram dos ensinamentos básicos, né, da lei de Abraão, aquela coisa toda. Então, quando começaram a falar sobre Jesus, olha, tem um rapaz, né, que é de tal lugar, que está falando sobre isso, alguns não concordaram. Tanto que teve aquela questão de Jesus chegar no templo e ver que ali eles estavam usando o templo para vender coisas, para comercializar, para comprar carro de luxo, para viver de coisas que não era compatível com aquilo que ele acreditava. Ele foi lá e quebrou tudo. E teve a questão dele ser sacrificado, ele foi crucificado, porque alguns judeus entraram em acordo com os romanos, falou assim, então a gente vai tentar aí fazer uma mediação aí para tirar ele de circulação, para que ele saia do cenário sociopolítico da região. E foi assim que aconteceu. E até hoje, o judeu israelense não enxerga Jesus da forma como nós o enxergamos. Então, assim, primeiro que religião não se pode impor. Eu não posso te impor que você acredita naquilo que eu acredito, porque as suas verdades são diferentes da minha. E eu não posso chegar dentro da sua casa e ficar falando, não, porque você tem que aceitar Jesus. Não, ninguém tem que nada. Ninguém é obrigado a nada. Então, uma nação que tem uma história secular não vai mudar da noite para o dia, porque um tal de Alan, com inglês péssimo, chegou lá e the books on the table, com aquele inglesinho básico de CCAA, de cursinho lá, que passa anos sem aprender e sem entender o que está falando. Eles não vão mudar. Não é assim que funciona. Eles não querem aceitar a sua verdade, senhor Alan Chaves. Para com isso, você foi motivo de chacota no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você não pode impor a sua verdade para uma pessoa. Ele foi cercado por crianças. Gente, olha que absurdo. O que as pessoas estão pensando? O que as pessoas estão achando que esse planeta se transformou nessa teocracia fundamentalista? Você não pode impor as suas verdades para uma nação que tem as suas tradições. No mínimo, você respeita, ainda que você não aceite. Mas não pode chegar e falar, eu vou pregar o evangelho com uma empáfia, como se pudesse. Qual foi a igreja? Qual foi o dizimista que bancou a viagem desse cara até lá para passar essa vergonha? Passou vergonha. Só isso. E ainda corre o risco de receber no passaporte dele um carimbo vermelho e ele nunca mais poder entrar em determinados países. Se ele apenas tivesse se dado ao trabalho de ler o Antigo Testamento, que para o povo de judeu é o Pentateuco, é a Torá. O judeu, para você entrar para o judaísmo, você tem que ir lá pedir. Não tem judeu batendo na porta da casa de ninguém dia de domingo de manhã pedindo para você aceitar Abraão ou Davi. Não existe isso. O muçulmano, ele não vai bater na porta da minha casa numa quarta-feira de manhã, horário comercial, dia de tá todo mundo trabalhando, perguntando se eu quero aceitar Maomé. Ou um budista vai vir aqui, olha, você aceita Buda? Nem nas religiões de matrizes africanas. Ninguém pergunta, olha, vou te levar para mim, tem uma gira de preto velho, você vai aceitar a vovó Maria Conga? Não, ninguém pergunta se você quer aceitar a vovó Maria Conga. Ninguém te pergunta isso. Porque ninguém impõe religião. A religião é uma conexão de alma, de valores espirituais. E aí a pessoa vai lá, sabe,
se conecta com aquilo que ela acredita como sendo verdade. Não pode ser imposição. Ai, meu Deus, tinha que ser brasileiro, não podia ser uma outra nacionalidade. Não podia ser outra nacionalidade, tinha que ser brasileiro. Nossa, eu vou ficar com esse sentimento, com essa sensação de vergonha alheia até dezembro. E eu vou ter que administrar isso, sozinha.